abra a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Segundo Samuel 9. Vamos ler a partir do verso 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Pergunta que Davi faz aos seus súditos. Verso de número 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra. Disse Davi: Mefibosete? Ele respondeu: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como ele? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar, pois a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi linda, Senhor. E nós precisamos, ó Pai, de iluminação. Ilumina nossas mentes, ó Deus, para a compreensão da tua palavra. Revela-nos, ó Pai, a tua vontade. Guia-nos ao entendimento da verdade. Glorifica o teu nome. Outra vez te peço, perdoa-nos, ó Pai. Tu sabes que somos falhos, perdoa-nos. E glorifica o teu nome nesta manhã. Por meio da tua palavra, pela revelação do teu Espírito Santo, edifica nossas vidas, consola nossos corações, nos direciona, renova-nos, faz uma obra. Nós precisamos, ó Pai querido, desse alimento do céu, desse pão do céu. Dá-nos, ó Pai querido Senhor, fome e sacia-nos nesta hora, Senhor. Faz esta obra, glorifica o teu nome. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Davi tinha recebido a promessa da parte do Senhor que seria rei de Israel. E o texto que lemos mostra o momento quando Deus tinha cumprido, então, essa promessa. Davi se fez rei. Mas ele tinha também uma promessa, uma aliança, melhor dizendo, com Jonatas, filho de Saul.
Mas Jonatas morreu. É interessante. Às vezes nós fazemos aliança com algumas pessoas e pensamos que o nosso relacionamento vai durar durante muito tempo. Mas às vezes ele é interrompido antes daquilo que a gente pensava. Davi queria fazer bem a Jonatas durante toda a vida de Jonatas. Mas Davi não pôde fazê-lo. Mesmo amando, um dia aprove ao Senhor recolher a Jonatas. Mas Davi se fez rei, como o Senhor havia prometido para ele. E agora, como rei de Israel, ele lembra do seu amigo. Ele lembra da aliança que teve. E ele pergunta então: resta alguém aí da família de Saul para que eu possa fazer bem a ele? Saul já tinha morrido no campo de batalha. Jonatas já tinha morrido no campo de batalha. E demais filhos também. Resta alguém? E nesse momento alguém fala com ele: olha, existe alguém sim. Existe um jovem, um homem, o nome dele é Mefibosete. Ele é filho de Jonatas. E Davi se alegrou, porque ele pensou: não pude fazer bem a Jonatas. Não pude fazer na vida de Jonatas aquilo que eu gostaria de fazer. Mas eu posso honrar a Jonatas através de seu filho. Isso é maravilhoso, a gente observar o amor que Davi tinha por Jonatas, a ponto de querer honrar o filho de Jonatas, que era Mefibosete. É interessante quando nós olhamos para esse texto, nós podemos fazer algumas comparações espirituais. O relacionamento de Davi com Jonatas nos lembra muito bem o relacionamento de Deus conosco. De Deus conosco. Davi era rei de Israel, mas ele estava preocupado com Mefibosete. Ele mandou chamá-lo, em especial depois quando ele ouve que Mefibosete era um jovem, um homem que aleijado de ambos os pés. Davi tinha a oportunidade então de fazer bem a alguém que tinha muitas limitações, alguém que não teria de repente condição de ir até Davi por si mesmo, aleijado de ambos os pés. E quando nós olhamos para isso e comparamos com Deus, nós vemos que nessa história Deus é o rei de todo o universo e nós nos apresentamos diante dele como Mefibosete, sem ter nem condições de chegar diante do rei. A Bíblia diz que Deus nos amou e nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Assim estávamos nós, mortos nos nossos delitos e pecados. O morto não pode se levantar e caminhar para lugar algum. Assim estávamos nós. Nós não tínhamos condições de caminhar na direção de Deus. Foi Deus que fez uma obra em nós e nos chamou para ele. Assim estava Mefibosete. Não tinha condição alguma de chegar diante do rei. Não tinha condição alguma de caminhar na direção do rei. Não tinha condição nenhuma de chegar diante do rei de Israel. Assim nós também. Nós não tínhamos condições alguma. Estávamos presos no pecado, com os olhos vendados. Nossos olhos não conseguiam olhar para a luz. Nós só olhávamos para as trevas. Cegas pelas trevas do pecado, nós não tínhamos consciência da necessidade de um arrependimento e nos voltar para Deus. Até que Deus disse: vem. Você não tem como chegar aqui, mas eu tenho como te trazer. Estou dando uma ordem. Vem! E as escamas dos olhos caíram. Eu era cego e agora vejo. Agora vejo. Agora posso olhar para Deus, posso ver a Deus. Posso entender o amor de Deus por mim, a misericórdia, a graça, o favor de Deus. Agora eu posso. E vou fazer o quê? Vou caminhar na direção dele. Mefibosete poderia dizer: olha, eu fiquei sabendo, o rei está me chamando. Ah, não, mas não quero saber de andar perto do rei, não. Eu quero viver minha vida da maneira que eu quiser, da maneira como eu quiser. Se eu andar perto do rei, vai ter certas regras. Eu vou obedecer determinadas ordens. Ah, não. Prefiro viver longe do rei. Quantas pessoas fazem isso? Às vezes o rei chama: vem, Maria, Antônio, Pedro, Cristina, vem. Mas mesmo assim a gente recusa às vezes. Mas Mefibosete não. Ele falou: não.
Se o rei está me chamando, eu vou. Eu vou na direção do rei. E foi isso que ele fez. Quando nós lemos, então, no verso de número 4, Davi diz: e onde está? Onde é que está Mefibosete? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Ele foi. Ele ouviu o chamado de Deus. Ele ouviu o convite do rei. Vem! Ele foi. Maravilha. Nós também. Aleluia. Um dia estávamos cegos pelo pecado. A gente não conseguia discernir nada. Os ouvidos estavam endurecidos. A gente não conseguia ouvir a voz de Deus. Até que nós ouvimos. Mas junto de nós, muitos outros também ouviram. Mas nem todos estão aqui hoje, infelizmente. Infelizmente. Às vezes ouvimos Deus chamar, às vezes ouvimos o nosso Senhor chamar, o nosso Rei chamar, mas a gente não atenta para o chamado. É uma grande loucura, porque a gente nunca sabe quando teremos a oportunidade de estarmos diante do Rei novamente. Precisamos aproveitar as oportunidades. Mefibosete aproveitou aquela oportunidade. E é muito interessante observar que quando Mefibosete, então, chega diante do rei Davi, ele se prostra com o rosto em terra. Se humilha diante do rei de Israel. Se humilha. Aquele que é chamado por Deus tem que aprender a se humilhar diante de Deus também. É interessante observar, Mefibosete era filho de Jonatas. Jonatas era filho do rei Saul. Mefibosete tinha linhagem real, tinha uma certa autoridade, uma certa posição. Poderia de repente nem ter, mas no caso dele, ele tinha essa posição. E ao invés de chegar diante do rei dizendo: olha, eu tenho alguns direitos, porque eu sou descendente do rei de Israel, e meu pai deveria ser de repente o rei no lugar de meu pai, no lugar do meu avô, mas eu estou aqui agora na tua presença dizendo que esse lugar que o senhor está ocupando o trono deveria ser meu. Ele não faz isso. Poderia fazer, mas ele não faz isso. É interessante observar que, independente da nossa posição social, independente da nossa instrução, independente de quem nós somos, todos nós precisamos entender que nós somos nada diante de Deus. Nada. Mefibosete entendeu. É verdade, sou de linhagem real. É verdade, fui neto do rei. É verdade que meu pai poderia ser rei aqui em Israel. Mas, na verdade, eu sou só um homem, aleijado dos pés, que não merece o favor do rei, mas receber a graça. Devemos ser assim também. De igual forma. Independente da sua linhagem, independente da sua instrução, independente do seu cargo, independente de qualquer coisa. Todos nós, diante do rei, somos como nada. Não a nós, mas ao nome do Senhor. Ao nome do Senhor. Mefibosete entendeu isso. Já chega diante do rei se humilhando. Poderia tentar fugir, mas ele vai na direção do rei. Eu chegar diante do rei, ao invés de se sentir orgulhoso, soberbo, ele se humilha. Às vezes falta humildade da parte daqueles que são chamados por Deus. Talvez não entendem muito bem o seu chamado. Não tem talvez uma revelação ainda muito clara de quem é Deus. Deus não é nosso servo, Ele é nosso Senhor. Nós somos os servos. Diante do rei, deve-se ter gratidão. E a gente se humilha diante dele, reconhecendo: Senhor, tu és tão grande, tão poderoso, e o Senhor me chamou à sua presença. Quem sou eu? Estou aqui me humilhando, Senhor, diante do Senhor. Eu fui chamado. O fato de ser chamado, para mim, é um privilégio. Privilégio, Senhor, ser chamado. Essa era a consciência que Mefibosete tinha. E ele declara isso, e essa passagem ela é riquíssima. Porque Mefibosete, então, diz para o Senhor. Verso de número... Vamos continuar no verso 6.
Viu Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Davi, eu sou teu servo. Rei, eu sou teu servo. E quantas vezes o Senhor nos chama, a gente pensa que a gente deve ser servido. Mefibosete entendeu o que devemos entender. Todo aquele que é chamado por Deus deve entender. Eu estou aqui, Senhor, para te servir. Senhor, eu estou aqui para te servir, Senhor. Foi um privilégio. Eu não tinha condição de caminhar na sua direção. Eu não tinha condição, Senhor, de entender a tua voz. Eu não tinha condição de fazer nada disso. E agora o Senhor me chamou. Eu estou em sua presença. Quero me humilhar. A partir de agora, quero ser teu servo. O servo não tem exigências, querido. O servo está ali para obedecer. O problema é que às vezes a gente pensa que a gente veio para a igreja, para a presença do Senhor, e a partir de agora nós temos um serviçal celestial. Deus, eu preciso disso, eu quero aquilo outro, agora eu quero isso, Deus, agora eu preciso daquilo outro, Deus, agora eu preciso. Parece que os papéis se inverteram. Aí Deus tem aquele de vez em quando, rapaz, presta atenção. O Senhor aqui sou eu. Isso é certo. Mas é interessante que, para ter essa consciência, nós precisamos muito bem olhar para nós mesmos, ver quem nós somos, de onde o Senhor nos tirou, aí a gente começa a ter um entendimento melhor no nosso relacionamento com Deus. Enquanto não olhamos para nós mesmos, enquanto não entendemos a nossa miséria, a gente nunca vai ter um coração tão grato diante de Deus. A gente até parece que nós estamos fazendo algum favor para Deus por servi-lo. Foi Deus quem fez o favor de nos chamar. Quem estava perdido não era Deus, quem estava perdido éramos nós. Nós estávamos perdidos e nós fomos achados. Foi Deus. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para falar de Deus. Deus me encontrou nos meus pecados. Deus encontrou você também. A gente tem que ser muito grato a Deus por isso. Entender nossas limitações. O problema é que às vezes a gente vem para o Senhor, mas teve uma vida um pouco mais tranquila. Às vezes não teve uma vida muito louca, igual o pastor Wilson. Igual o pastor Luiz. A gente às vezes vem de família, né? Tudo muito tranquilo. E parece que a gente não percebe muito bem, né, a natureza, a maravilha do nosso chamado. Porque a gente era uma pessoa, um bom vizinho, vida tranquila. Então a gente parece que não vê muito, tem muita dimensão da graça de Deus nesse momento. A palavra de Deus diz que quem foi perdoado, muito ama, né? A gente entende isso olhando para a história de Mefibosete. Ele olha para ele mesmo e ele sabe muito bem quem ele era. O verso de número 7 vai nos falar um pouquinho mais sobre isso, quando ele diz: então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Davi aquieta o coração daquele homem. Eu não temo. Se tu está pensando que eu te chamei para matar você, não foi isso não, cara. Muito pelo contrário. Se eu quisesse a tua morte, eu já teria morrido. Eu estou te chamando para te dar vida. Eu vou sustentar você, cara. E eu vou tirar esse medo do teu coração. Eu vou tirar essa angústia, esse desespero, esse pavor. Não temas! Não temas. É o mesmo que o nosso Pai, o Rei do Universo, fala com a gente. Não temas. Às vezes ficamos com medo. Quantas vezes já ouvi pessoas falando, não, eu não vou caminhar com Jesus agora não, porque eu já ouvi que quando a gente vai caminhar e a gente se desvia, a situação do cara piora muito. Então, eu não vou agora não, eu tenho medo. Medo porque é Deus que nos sustenta. É Deus que nos sustenta. Não precisamos ter medo. É Deus que nos sustenta. Glória a Deus. Deus é aquele que tem poder e sustenta todo esse universo. Não sustentaria a sua vida. Quantos livramentos Deus tem dado para nós dia após dia, com tantos corpos celestes no espaço, fico pensando como é que não cai um aqui e destrói tudo. É porque diz, aí não. Aí
É assim. Deus cuida da sua vida, da minha vida. Não há por que ter medo. Se lance nos braços de Deus. E Mefibosete fez isso. Mas é interessante que Davi fala, né? Provavelmente o coração de Mefibosete estava temeroso. Puxa, estou aqui, sou ainda descendente do trono. Vai que Davi quer me matar, entendeu? Para não ficar descendente nenhum. E Mefibosete tinha filhos. Demais textos a gente mostra, a gente vê isso. E aí, puxa, vai que ele me mata. Não, cara. Meu assunto contigo não é de morte, meu assunto contigo é de vida. De fazer bem. Eu quero cuidar de você, cara. Eu quero cuidar da sua família. Eu quero escrever para você uma nova história. É isso que Deus quer fazer. Com você, comigo e com a nossa família. Deus quer uma nova história para a gente. É isso que Deus quer. E como falei anteriormente, é interessante a gente observar o conhecimento de Mefibosete a respeito de si mesmo. Verso 8 diz: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como ele? Diante do favor do rei para com a vida dele, Mefibosete, ele faz uma declaração incrível: Senhor, quem sou eu para ter esse favor da tua parte? Senhor, eu sou um cão morto, Senhor. Não presta para nada. E é bom a gente entender isso. Às vezes a gente pensa que é muita coisa, né? Eu pensava. Eu me converti, em dado momento da minha vida, comecei a buscar Deus direitinho. E comecei a pensar, poxa, Deus deve ficar muito feliz comigo, né? Ter me chamado. Quase um privilégio do Senhor. Aí um belo dia o Senhor falou comigo, falou: Fábio, você é assim, 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 assim e assim. Aí, não, eu te confundi, isso aí é o diabo. Não, você é Fábio. Eu falei: não, Senhor, não pode ser. Não é, Senhor, tu não se engana não, mas dessa vez eu não sei não. E aí o Senhor foi criando situações na minha vida. Quando criou situações, Ele me colocou em xeque, onde eu não tinha saída. E ali se manifestou o orgulho. Senhor, eu não falei que tu era orgulhoso? Ai, Senhor, eu sou orgulhoso. E é mais do que isso. Estou passando situações, pegado, me colocar dentro de situação. Daqui a pouco, além de orgulhoso, está vendo como está soberbo? Eu sou soberbo. Isso aí tem mais. Para, Senhor. É bom a gente olhar para a gente e saber quem nós somos, querido. Às vezes é necessário que Deus mexa dentro de nós para a gente entender quem nós realmente somos. Tem coisas que a gente fala: isso aí eu nunca vou fazer. Não. Talvez não tenha tido uma boa oportunidade. Mas aquilo não me ajudou. A gente tem uma tendência muito grande de apontar para o outro, ser duro com o outro, né? Duro com o outro. Até que o Senhor vem: vou fazer um negócio contigo, vou tirar o trapo que está no teu olho ali, para poder ver bem agora quem é você. E a gente se vê. Interessante, né? Eu aprendi com o pastor presbiteriano, no Salmo 139, é muito maravilhoso aquele salmo, quando ele diz: sonda-me ao Senhor. E a palavra sondar ali é mover a pedra, virar a pedra. É como se fosse um campo cheio de pedra e você quer limpar aquele campo. Essa é a ideia do versículo. Então você vai limpar o campo, tirando as pedras do campo. E quando você tira as pedras que estão no campo, o que você vê? Você vê o que está por baixo das pedras. O que normalmente tem debaixo das pedras do campo? Pô, tem muita coisa ruim ali. É muito fungo, muito bicho, muita rata, muita sujeira. Nós estávamos escondidos debaixo da pedra. De vez em quando eu vou ter que pegar no coraçãozinho da gente e fazer isso assim. Tirar a pedra. A gente vai pensar que é muita coisa, quando ele tirar a pedra, tu vai ver o que tem lá dentro. Tu fala: Senhor, eu pensei que eu era uma águia,
mas eu sou um cão morto. Eu me identifico com Mefibosete. Eu sou um cão morto, Senhor. Não tenho valor algum em mim, Senhor. Valor humano, nenhum. Valor tem o Senhor, me valorizar e morrer no nome da cruz. O Senhor, que acreditou o valor em nós. Foi o Senhor, que teve misericórdia de nós. Foi o Senhor que se compadeceu de nós. Foi o Senhor. Isso é maravilhoso. Saber quem nós somos vai nos levar a ter mais o quê? Gratidão. Quem eu fui? O que Deus fez? O que o Senhor fez na cruz por mim? Tudo isso vai me fazer ser mais grato ao meu Senhor. Mais grato. Nós não tínhamos nada, meu irmão, para agradar a Deus. Nada. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como nós falamos. Assim estávamos nós. Você e eu. Mesmo pensando alguns aqui que eram boa pessoa, de boa família, boa índole. Boa índole. Até o Senhor tira a pedra do nosso coração. Para a gente ver que realmente a gente é. Mefibosete sabia muito bem quem ele era. Ele tinha ciência de quem ele era. É bom a gente ter ciência de quem a gente é. Eu não estou falando aqui para a gente ter uma baixa estima, não é isso. Mas entender que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E quem foi que conseguiu passar essa semana aqui sem cometer o pecado? Será que não pensou de repente o que não deveria? Será que não teve um desejo maligno, um pensamento maligno, uma atitude meio maligna? Será que não? Para alguém ser considerado um criminoso, precisa cometer o quê? 10 crimes? 50 crimes? 100 crimes? Quanto crime alguém precisa cometer para ser considerado criminoso? Quantos? Você já cometeu um pecado na sua vida? Merece a morte, seu criminoso. Todos nós. Mas ao invés de morte, o Senhor nos concedeu um filho. Não merecemos nada na parte de Deus. E agora, reconhecendo quem nós somos, pecadores, nós chegamos diante de Deus. Ouvimos o chamado de Deus, nos humilhamos diante dele e reconhecemos que ele agora é nosso Senhor. Agora de ser dele. É maravilhoso isso, porque o verso 9 mostra algo muito interessante. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul. Ele disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho de teu Senhor. Que maravilha! Era um aleijado dos pés, que já não possuía mais nada. O rei morreu, seu pai morreu, e agora Davi o chama e restitui a ele, é favorável a ele e provê para ele. Que maravilha! De igual forma, Deus também tem provido para a gente. Era um aleijado que, imagina ele, o que eu vou fazer na minha vida agora? Como é que eu vou trabalhar? Nem cadeira de roda tinha, querido. Você consegue entender isso? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou sustentar uma família? Como? Deus estava lhe provendo para ele. Por meio de Davi. Isso também acontece com a gente. Deus está provendo para você, para mim também. Não prometeu luxo, mas não vai faltar. Comer, beber, vestir. Deus vai sustentar. É o que aconteceu. Deus estava ali, por meio de Davi, sustentando ali Mefibosete. Porque se hoje em dia já é difícil ser alguém aleijado de ambos os pés, imagina naquela época. Que situação difícil deveria ser. Sem esperança, talvez sem futuro algum. Mas Deus falou: não, eu sei o que você pensa. Você não tem esperança, que você não tem futuro. Mas quem pode mudar a sua realidade sou eu. É o Senhor quem muda a sua realidade. É o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem provê. É o Senhor quem abre a porta. É o Senhor que muda a situação. É o Senhor. Então, para que tanta ansiedade? Para que tanto medo? Troca a sua ansiedade por uma dose de fé e confiança em Deus. Não vale a pena ficar ansioso. O Senhor, o nosso Rei, vai cuidar da gente. O verso 10 mostra algo interessante. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma.
Davi está falando então com o Ziba, que era então responsável por cuidar da propriedade lá de Jonatas, no caso de Mefibosete agora. Ele iria então cuidar da terra de Mefibosete, esse Ziba. Então você vai cuidar lá da terra, vai cuidar da casa de teu Senhor, para que tenha pão lá, e vocês vão comer. Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Glória a Deus. O Mefibosete, o Ziba agora vai cuidar das propriedades que eu estou devolvendo para você. Tudo é teu. Tudo é teu. Ele vai trabalhar lá, fazer a terra prosperar. Porém, você, Mefibosete, eu vou te honrar um pouquinho mais. Tu vai sentar à mesa comigo. Aleluia. E é maravilhoso pensar nisso. Nós não éramos nem povo, e agora somos povo de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Está entendendo? Aleluia. Se fosse só faxineiro no reino dos céus, já estava ótimo. Co-herdeiros com Cristo. Deus nos colocou na posição mais excelente. Imagina agora. Eu, um cão morto, co-herdeiro com Cristo. Você pode imaginar isso? Pode imaginar. O Senhor nos honrando, querido. A gente pensa muitas vezes, não, tem uma coisa errada nessa história. Porque os homens normalmente honram quem? Honram quem tem posição de autoridade. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Normalmente é assim. As pessoas veem alguém que tem condição de nos abençoar, a gente faz o quê? Se aproxima dele. A gente quer honrá-lo. A gente quer servir o almoço na casa da gente pro cara. Para quê? Para depois ele fazer o que pela gente? Convidar ele, a gente para ir na mansão dele lá comer com ele também. A gente faz isso. Nós somos assim. Mas Deus não. Jesus nos ensinou, ao invés de ir para essas pessoas, servi-las, ou fazer algo para elas, pensando em receber algo em troca, vai servir alguém que não tem a menor condição de retribuir o seu favor. Sirva a eles. Sirva a eles. Jesus não estava falando nada diferente do que aquilo que ele fez. Ele nos serviu. Se a gente tem a menor condição de honrar, o que eu posso fazer pelo reino do universo? Tudo que eu fizer é muito pouco. Minhas melhores obras diante de Deus são como um trapo de imundícia. É interessante a gente observar isso, entender como somos limitados. Jesus disse que depois que nós servimos ao Senhor toda a nossa vida e fizermos tudo aquilo que a gente puder fazer, nós vamos ganhar então um título muito legal no reino de Deus. O título de servo inútil. Servo inútil. Porque você só fez aquilo que te foi pedido. Na verdade, nem aquilo. Nós poderíamos ter ido além. E não fomos. Mas apesar das nossas obras tão limitadas, Ele está disposto a nos honrar. Como é que pode agora? Ele nos ensinou. O Senhor então estava ali, por meio de Davi, honrando também Mefibosete. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso constrange o coração da gente. Quem sou eu para ser honrado assim por Deus? Quem sou eu para sentar à mesa com o Senhor? E Jesus disse na última ceia, falou, olha, nunca mais eu vou comer e beber aqui, na presença de vocês aqui, vou provar do fruto da vide, nunca mais, até que a gente vai ceiar junto lá no reino do meu Pai. Eita, glória! Quem sou eu para estar na mesa com Jesus? Quem somos nós para estar na mesa do Rei? O que fizemos para merecer isso? Nada. Ele fez por amor. Qual foram nossas atitudes, nossas belas ações? Uma vez que eu cheguei ao Senhor, falei, Senhor, o que foi que o Senhor viu em mim para morrer por mim e me chamar? O que foi? Alguma coisa o Senhor viu, só pode. E o Senhor falou comigo, eu vi. O que foi, Senhor? Eu vi a necessidade que você tinha de ser amado, cara. Porque se eu não amasse você, ninguém amaria, e você morreria no seu pecado. Eu entendi. Eu vou te contar. Mais ou menos o seguinte, tá?
É como se uma criança doente, rebelde, abandonada, suja, chegasse à porta da sua casa. O que ela tem para te oferecer? Nada. Mas por amor você botou ela para dentro de casa, deu banho nela, deu comida, cuidou, tratou das enfermidades dela. Por amor. Foi assim com você. É assim com todos nós. Quando tínhamos nada, Deus não olhou para a gente, Deus nos escolheu, porque não, você quer um bom garoto. Olha a cara dele. Bom garoto. Essa aqui não, essa menina é muito dedicada. Essa aqui, pessoa maravilhosa. Não foi isso. Ele olhou a nossa necessidade. Se eu não amar esse camarada, se eu não amar esse homem, se eu não amar essa mulher, ele vai se perder. Deus nos amou. E por isso nos honrou. A tal ponto de nos chamar para que um dia possamos estar junto com eles na mesa do reino de Deus. Então, verso 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei mandar, segundo tudo o meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. É muito interessante. O Senhor tratou agora Mefibosete, por meio de Davi, não mais como um servo, mas agora como um filho. Como um filho. Mefibosete, o que meus filhos comerem, você come também. Mas eu não mereço. Eu sou indigno. Mefibosete, a partir de agora você é filho. O que meus filhos chegarem, você vem. Eu vou cuidar de você. A partir de agora eu sou papai para você. É Deus contigo. Já errou tanto, tantas falhas, tantas limitações. Mas agora, na presença de Deus, você é filho. Glória a Deus. Filho. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ser tratado assim? Ué, você ainda não aprendeu não, Jorge? Você é filho. É filho. E por isso senta com meus outros filhos na minha mesa, na minha presença. Senta. Pode sentar. Às vezes a gente se sente mal. Eu já vi o pastor Wilson falando algumas vezes, né? Poxa, Senhor, eu fico até constrangido, Senhor, de estar no meio dos teus servos. Eu que vacilei tanto. Mas pode sentar, pastor Wilson. Tu é filho. Cara. Aleluia! Tu é filho. Filho e filho amado. Nós somos amados pelo Senhor. Isso é maravilhoso demais para nós. E é bom a gente entender que a gente não merece mesmo não. Assim, a graça de Deus é manifesta de forma maravilhosa. A gente entende, eu não mereço. Pô, mas eu posso chamar ele de papai. Não pode. Papai, paizinho. Glória a Deus. Verdade é que eu sou um filho tão vacilão. Misericórdia. A gente falha tanto diante do Senhor. Como gostaria de ter ações diferentes diante do meu Senhor? Quantas falhas. Mas mesmo assim o Senhor não me deixa de chamar de filho. Isso constrange ainda mais meu coração. Ser chamado de filho. Saber tudo que Deus fez na minha vida, quantas misericórdias, quantos livramentos, tudo que Deus fez, que mesmo assim eu vacilo diante do meu Pai. Isso constrange meu coração, isso me humilha. Mas é maravilhoso saber que Ele continua me chamando de filho, Ele continua cuidando de mim, provendo, desejoso de um dia estarmos juntos no reino de sua mesa. Amém. Verso 12: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Até na nossa família, papai vai cuidar, né? Até da família. A gente fica tão preocupado. O que vai ser, meu Deus? De mim já está bem complicado, mas ainda para piorar a situação, ainda vem um filho. Eu cuido dele também. Eu cuido dele também. Eu vou cuidar dele. Não se preocupa não. Agora está lá Mefibosete e o filho de Mefibosete, Mica, sendo cuidado pelo rei. Como filhos, na mesa do rei. Isso é maravilhoso.
gente glorifica muito o nome do Senhor por isso. Entretanto, algumas coisas acontecem às vezes na vida da gente. Algumas coisas acontecem, a gente não entende muito bem certos processos que acontecem na nossa vida. Em dado momento, na vida de Mefibosete, aconteceu algo. Depois do pecado de Davi, muitas consequências tiveram na vida dele. E uma delas foi que Absalão deu um golpe de Estado e Davi teve que fugir, então, de Jerusalém. E Absalão ficou como rei. E Davi teve que fugir. E tem uma história que nos ajuda a compreender aqui, caminhando para o final, esse momento difícil da vida de Davi e também até mesmo da vida de Mefibosete. Capítulo 16. Dá um pulinho para o capítulo 16, a partir do verso de número 3. Capítulo 16, verso de número 3. Capítulo 16, verso 3. Todos acharam? Aí meio de 2 Samuel, capítulo 16. Diz assim: Então disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Davi está perguntando aqui a Ziba, teve que fugir de Jerusalém, seu filho deu um golpe de Estado, tomou o trono, Davi agora está fugindo, e ele se encontra com Ziba, o administrador lá dos bens de Mefibosete. Ele pergunta: Cadê o teu senhor? Cadê Mefibosete? Ele não vai vir comigo nessa fuga, não? Cadê ele? E aí o Ziba fala: Olha, ele ficou lá em Jerusalém. Sabe por quê? Ele falou com ele: Hoje vão me fazer rei. Expulsaram Davi de Jerusalém. E agora vão me fazer rei, porque eu sou neto de Saulo. Verso de número 4. Então disse o rei a Ziba: Teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: Eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. O que estava acontecendo aqui? O Ziba trouxe uma informação falsa para Davi. Ele disse então para Davi: Davi, o Mefibosete ficou em Jerusalém e está se alegrando com a sua vergonha, com a sua derrota, porque ele disse que agora ele será rei em Jerusalém, no seu lugar. Vão devolver para ele o trono, porque ele é descendente do rei. Isso foi a história que o Ziba contou para Davi. E aí Davi, como o rei humano, ele fala o que é, falou: Olha, tudo que ele tem agora vai ser teu, Ziba. Tudo é teu. É deu lá para o Ziba. Porém, a guerra aconteceu, Absalão morreu, o exército de Davi venceu, e Davi agora está voltando para casa. Pulei para o capítulo 19, verso de número 24. Saul agora está voltando para casa. Saul está voltando para Jerusalém. Davi está voltando então para Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 19, verso 24. Diz assim: todos acharam? Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Então, quando o rei começou a chegar em direção a Jerusalém, algumas pessoas foram ao encontro do rei, se alegrar com o rei. Uma dessas pessoas foi quem? Mefibosete. Mefibosete: eu quero ir lá. Alguém me leva, eu quero receber o rei, eu quero ir. Vai receber o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Desde o dia que Davi fugiu de Jerusalém até o dia que Davi voltou,
Mefibosete se humilhou. Não vou cuidar das minhas pernas doentes. Não vou fazer a barba. Não vou lavar as minhas vestes até o dia que o rei voltar. Homem fiel. Filho fiel. Que sabe valorizar a graça que recebeu, o bem que recebeu, o favor que recebeu. Mas mesmo assim era alvo de mentira. Mesmo assim era alvo de trama. Era filho. Mas os filhos não estão imunes à mentira. Os filhos não estão imunes a problemas de relacionamento. Os filhos não estão imunes a desentendimento. Os filhos não estão imunes a isso. Eu acho que o microfone já foi. Vou usar esse aqui. Aleluia. Bom, então, se continuar, a gente continua a mensagem aqui. Aleluia. Bom, então vamos continuar. Era filho, mas foi caluniado. É estranho, não, porque nós somos filhos de Deus também. Deus tem todo o poder. Não era o rumo da vida. Ele não podia impedir esse tipo de coisa. Mas Deus tem. Mas é interessante que mesmo sendo filho, o Senhor não nos exibe de passar por situações difíceis na nossa vida. Jesus mesmo disse, no mundo vocês vão ter o quê? Aflição. Vai ter. Vai ter muita gente falando fofoca do dia. Vai ter muita gente contando mentira a respeito aí do Marcos Paulo. Vai ter muita gente falando muita coisa. Mas o fato daquilo que eles falam ao nosso respeito, o fato de eles falarem mal ao nosso respeito, não está, digamos assim, relatando o que realmente nós somos. As pessoas podem falar muito mal da gente. Mas o importante não é o que eles estão falando. O importante é quem nós somos. Né? O importante é a consciência tranquila. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas uma coisa eu sei, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês podem me dar vários adjetivos, mas eu sei um adjetivo que eu tenho. Sou filho. E vou manter minha fidelidade. Vou demonstrar minha fidelidade com atitudes e não só com palavras. Às vezes queremos demonstrar a fidelidade com palavras. Estou contigo até a morte. Foi assim que os discípulos falaram com Jesus. Se fosse hoje em dia, eu poderia dizer, nós estamos juntos, Jesus. Tá nada. É só a situação apertar um pouquinho e vaza. Todo mundo vai embora. Não são nossas palavras. A fidelidade não é demonstrada pela palavra. A fidelidade é demonstrada pelas ações. O Mefibosete falou, olha, eu sou doente, preciso tratar dos meus pés porque eu sou doente. Não vou tratar enquanto Davi não voltar. Vou sofrer as consequências. Vou sofrer na minha carne. Mas eu só vou voltar a cuidar de mim depois que Davi voltar. Não vou cortar a minha barba. Não vou lavar as minhas vestes. Vou demonstrar com atitude, independente do que estou falando. Eu vou demonstrar a minha fidelidade com atitude. É atitude, não discurso. Discurso. Palavras o vento? É. A questão são nossas ações. São nossas atitudes. Bom, verso 25. Tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe disse, por que não foste comigo, Mefibosete? Chegou na presença do rei, feliz. O rei faz uma pergunta para ele. Queria ter reações. Mefibosete, por que tu não foi comigo na hora que eu fugi? Na hora que meus inimigos estavam atrás de mim, por que você ficou? Davi não é Deus. Limitado, não sabia realmente o que tinha acontecido. Ele tinha a história de quem? De Ziba. Ele não sabia o que tinha acontecido realmente.
Mas ao invés de tomar decisões ali precipitadas, ele pergunta. É sempre muito bom essa pergunta de tomar uma decisão. Por que você não foi comigo? Verso 26. Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Rei, eu fui enganado. Eu fui enganado. O cara que contou mentira a meu respeito me enganou. Eu fui enganado. Eu pensei até em ir. Vou ter que bardar jumento, mas tem que fazer alguns preparativos, algumas coisas. Pô, eu sou aleijado, como é que vai ficar toda essa situação? Pô, rei, não é nada disso que você está pensando. Eu fui enganado. Às vezes os filhos são enganados, filho. Filho é enganado também, mas pode. Desse quando eu fui enganado, eu já fui. Acho que todo mundo em algum momento foi enganado aqui. O filho também enganado, ele foi enganado. Eu fui enganado. A história que contaram não foi bem essa, não. A história é outra. Eu fui enganado. É isso que eu tenho para dizer para o Senhor. Verso 27. Demais disso, ele me acusou a mim, falsamente a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. O Ziba me enganou e me acusou diante do Senhor, estou sabendo. O Senhor é para mim como um anjo de Deus. Faz aí o que melhor te parecer. Verso 28. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu Senhor. Contudo puseste a teu servo, eles se comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Mesmo ali, demonstrando humildade. Davi, a casa de meu pai, todo mundo merecia realmente a morte. Só tinha gente ruim ali, ninguém prestava não. Dentre eles até eu. Mas o Senhor me favoreceu. Eu vou te exigir o quê, Davi? Eu não tenho nada para te exigir. Faz o que o Senhor quiser. Essa postura aqui de Mefibosete é muito interessante quando a gente faz um paralelo com Deus novamente. Quando a gente olha para Deus, a gente tem que ter essa consciência também. Senhor, às vezes a gente é caluniado, ofendido, tem desentendimento, problema, um montão de coisa. Mas nessa hora a gente tem que lembrar que nosso rei é Pai. E lembrar de tudo aquilo que Deus já fez por nós. E confiar, e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. A situação é essa. O que aconteceu comigo foi isso. Mas, Senhor, eu estou disposto a obedecer a tua vontade, Senhor. Tua vontade. Senhor, o que eu decidi para mim está o quê? Está bom. Alguém disse: olha, eu nasci sem roupa, sem dente e careca. O que vier, Lucas? Senhor, tu tem sido tão bom comigo, tu já me deu tanta coisa. Mas o melhor que o Senhor pode fazer por mim foi me perdoar e me chamar e me aceitar e ainda me chamar como filho. Senhor, o que o Senhor decidiu está bom. Está bom. Eu sou grato, Senhor. Eu sou grato. Aí algo muito interessante acontece. Verso 29. Respondeu-lhe o rei: por que ainda fala dos teus negócios? Parece que o Davi não estava meio que acreditando muito bem ali no discurso ali de Mefibosete. Mas ao mesmo tempo também ele ficou meio em dúvida. A gente vai ver isso no texto. Resolvo que repartas com Ziba as terras. Pegou então metade dos bens de Mefibosete e falou: agora de Ziba. Agora de Ziba. Verso 30. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei meu senhor
em paz para a sua casa. Meu rei, o Senhor determinou que vai me dar metade? Nem precisa. Pode dar tudo para o Mefibosete, para o Ziba. Pode dar tudo para ele, meu rei. O Senhor já voltou. Aleluia. O mais importante para mim, Senhor, não são as terras. O mais importante para mim, Senhor, não são os bens. O mais importante não são servos e servas. O mais importante é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Ele não questionou, pô, Davi, tu tá, olha, deixa eu fazer um negócio meio estranho aqui, Davi. Você não está sendo muito fiel comigo, não. Era metade dos meus bens. Metade do que eu consegui. Tu vai levar metade? Pô, Senhor, eu estou falando aqui contigo, Senhor. Tu não está querendo trocar minha palavra, Senhor. Pô, Senhor, isso não está certo, não. Pô, Senhor, por que o Mefibosete não agiu assim? Era servo. Amava seu Senhor. E ele sabia o que melhor poderia acontecer para ele era saber que o seu Senhor estava ali, na presença dele. Às vezes nós vamos perder algumas coisas na vida da gente. No caso, o Mefibosete perdeu metade do que tinha. Às vezes você não vai entender. Às vezes Deus vai permitir algumas perdas. É estranho, né? Você já perdeu alguma coisa? Eu já tive algumas perdas. Deus permitiu. Por quê? Algumas eu já entendo, outras eu ainda não continuo sem entender. Entretanto, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente vai enfrentar perdas sem entender. Mas se agimos como Mefibosete, como um servo que foi chamado para ser filho, a gente vai se alegrar pelo fato de a gente ter o nosso Senhor. Né? Aleluia. Eu posso perder tudo nessa vida. O Mefibosete estava dizendo o seguinte: Senhor, eu posso perder tudo nessa vida. Eu posso perder bens, eu posso perder família, eu posso perder ministério, eu posso perder tudo. Eu só não posso perder o Senhor. O Senhor não. Aleluia. Porque quem tem o Senhor tem tudo. Quem tem o Senhor tem tudo. Ter o Senhor é a grande bênção na vida de um homem. Ter a Deus é a grande bênção na vida de um homem. Ter a Deus é o melhor que pode acontecer com o homem. Ter a Deus. Se tivermos essa consciência, no dia das perdas, nós vamos reagir melhor diante delas. Mas se nós não tivermos essa consciência de um servo que foi amado e se reconhece como filho de Deus, a gente vai murmurar, vai reclamar. Pô, Davi, tu está sendo infiel. Já falou isso com Deus? Eu já falei. Está vendo como eu não mereço sentar na mesa do meu pai? Eu já falei. Peço misericórdia a Deus, Senhor. Dá-me um coração mais grato, Senhor, mais grato, mais grato, mais grato. Às vezes a gente murmura, a gente reclama, a gente fala certas coisas que não deveria falar. Está faltando gratidão no nosso coração. Mefibosete se alegrava em Deus, e não necessariamente naquilo que Deus poderia dar para ele. Nós precisamos dessa consciência. O melhor presente foi Jesus. O melhor presente não é a sua casa, não é o seu carro, o melhor presente não é nada disso. Porque tudo isso um dia vai sair das suas mãos. Deve também. Tudo que eu tenho um dia vai sair das minhas mãos. Mas o Senhor nunca mais eu perco ele. Ele é um grande presente. Mefibosete entendeu isso. Senhor, eu posso perder tudo. Me tira tudo. Só não tira a minha alegria de saber que o Senhor ainda é comigo. Aleluia. Isso não. Continua comigo, Senhor. Eu posso perder tudo. Mas eu não quero perder o Senhor. O Senhor não. Não, te dou metade. Senhor, pode dar tudo para ele. Tudo. Porque o que é mais importante para mim, o meu tudo, Senhor, é estar na tua presença. O meu tudo é o Senhor. Tu és o meu tudo. Sabe que o nosso coração está assim? Talvez a gente não vai entender muitas coisas na nossa vida. Quantas perdas nós ainda vamos ter que enfrentar nessa vida, irmãos? Muitas perdas ainda. Nessa hora das perdas,
o que vai ser importante é o nosso coração. Como nos relacionamos com Deus? Como alguém que exige de Deus? Ou como alguém que é um servo constrangido por ter sido chamado de filho e ter recebido o favor que não merecia? Se assim for, a gente vai enfrentar melhor as perdas da vida. Muitas virão. E o Senhor quer que sejamos assim, como Mefibosete. Senhor, ter o Senhor é tudo para mim. Eu posso perder tudo, Senhor, mas eu não quero perder o Senhor. Não posso. E se o Senhor não me abandonar, Senhor, eu não te abandono nunca mais. Ter o Senhor é tudo que eu preciso nessa vida. Vamos orar. Senhor Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Ah, Deus, eu ainda não sou como Mefibosete, Senhor. Eu creio que alguns irmãos aqui também não. Talvez alguns já estejam com o coração assim, bem tratado, Senhor, como Mefibosete. Mas talvez alguns irmãos não, Senhor. Tem, pois, misericórdia de nós, ó Deus. Trata o nosso coração. Abre o nosso entendimento, Senhor. Dá-nos mais revelação daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Para que o nosso coração seja mais grato, meu Deus. Faz essa obra em nós. Dá-nos um coração cheio de gratidão. Um coração de servo, meu Pai. Um coração de servo que tem prazer em servi-lo. Um coração que deseja ser útil a Ti. Constrangido pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Faz essa obra na vida da gente, Senhor. Meu Deus, eu não sei se talvez eu perdesse metade do que tenho, talvez eu ficaria muito triste. Meu coração ainda não foi trabalhado como de Mefibosete, talvez, Senhor. Mas de uma coisa eu sei, Senhor, isso foi a obra que o Senhor fez em mim, que eu tinha nos meus irmãos também. Sem o Senhor não dá para viver, Senhor. Sem o Senhor não dá. Dá-nos mais revelação, Senhor, de quem nós somos. Meu Deus, vai constrangendo o nosso coração. Que teu amor revelado na cruz nos constrange. Estejamos diante de Ti como um servo desejoso de servir, mas ao mesmo tempo, Senhor, se sentindo amado e querido como um filho. Nos ajude-nos, ó Pai, a amar o Senhor sobre todas as coisas. Foi a ordem que Teu Filho nos deu, Senhor. Amamos ao Senhor de todo o nosso coração. E se assim for, Pai, a gente, Senhor, mesmo perdendo tudo aqui nessa terra, a gente vai se alegrar porque nós temos ainda o Teu amor, nós temos o Senhor, nós temos o Teu favor, a vida eterna. Nós temos o reino, estaremos contigo à mesa. Ajuda-nos a entender isso, Senhor, que podemos perder tudo aqui, que podemos ter prejuízos aqui, podemos, ó Pai, ser caluniados aqui, podemos ter tantos problemas aqui, Senhor, mas nós não vamos errar o caminho. Se o Senhor segurar nossas mãos, segura, Senhor, segura em nossas mãos, coloca os nossos olhos na eternidade, manifesta o Teu poder, Senhor, faz esta obra, glorifica o Teu nome, Deus, trabalha nos nossos corações, Senhor. Faz mais esse entendimento de um servo que é amado como um filho, Senhor, para que possamos ser mais gratos a Ti. Faz essa obra no nosso coração, Senhor. Glorifica o Teu nome. Cura, Senhor. Talvez alguns aqui já tenham, Senhor, tido esse encontro com Ziba, Senhor. Está com o coração ferido. Trata, Senhor, esse coração, Senhor. Trata o coração desse Mefibosete que precisa de cura, Senhor. Talvez alguém aqui ainda no futuro vai perder coisas. Talvez já perdeu e vai perder mais. Senhor, mas faz-nos olhar para Ti, nos alegrar em Ti, para que possamos servir ao Senhor com alegria, Senhor. Entendendo, Senhor, que o Senhor é o bem mais precioso.
ó Deus, e que nós podemos perder tudo, menos o Senhor. Olha sobre nossas vidas, ó Pai. Nós oramos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.